Muito bom dia, galera do sexto ano! Coisa boa estar com vocês. Semana passada foi legal, né? Nós fizemos aí uma pausa no conteúdo para cuidar do emocional. Mas hoje a gente tem que pegar no pesado, né, galera? Vamos lá. Pessoal, a nossa última aula eu vou fazer aqui um remember, porque nós falamos de muita coisa, né? Nós falamos aí sobre a cerâmica grega, nós vimos as 5 composições, a evolução dessa cerâmica, a geométrica, né? Como o nome propriamente diz, tem aí a geometria como base, a narrativa, que tinha aí os feitos das ações, né? A presença de animais e monstros gregos. Nós vimos também a cerâmica com a forma abstrata, as figuras negras e, por fim, as figuras vermelhas. Vocês fizeram os desenhos desses tipos de cerâmica, até que chegamos no período arcaico grego, da Grécia Antiga, que é dividido em 3, né? Não sei se você se lembra, mas eu coloquei na última aula também um vídeo que fala dos 3 períodos, o arcaico, o clássico e o helenístico. Pois bem, no período arcaico, é óbvio que esses períodos, eles marcam, sim, mudanças históricas, filosóficas, mas nós vamos nos restringir aos conteúdos que diz respeito à arte, tá? Porque se nós fôssemos falar aqui do conteúdo histórico, da civilização, da época e tudo mais, a gente vai ficar aulas e aulas e não vamos conseguir terminar. Mas vamos aí focar, porque o nosso tempo aí ruge, né? Como diz o ditado. Então, o período arcaico da Grécia, ele vai do ano 650 a.C. a 480 a.C. Sempre é o inverso, né? É que na leitura a gente começa do maior para o menor, tá? E ele é marcado aí pela produção de esculturas. E tem aí, a gente até viu na aula passada, tem até no livro de vocês, na página 124, a Dama de Alcher, que é a Coré, que é as esculturas femininas recebem esse nome, né? Coré, a Dama de Alcher, que nós vimos aí uma escultura sem muito, digamos assim, sem muito enfeite, né? Bem reta, tinha ali a figura da mulher, mas obviamente aí são os primeiros passos aí dessa arte, ok? E se a escultura feminina dessa época se chamava Coré, a masculina era Couros, né? E, enfim, essas peças eram esculpidas em mármore para ser colocada nos locais aí, para ser ornamentos aí de templos, enfim, tá? Então, essa aí é a predominância do período arcaico artístico, eram as esculturas. Aí, hoje, nós vamos adentrar o capítulo 3, a unidade 3, que vai falar sobre a arte grega, o período clássico e o helenístico. Mas antes a gente vai bater um papo sobre o clássico. Quem nunca ouviu aquela expressão, poxa, esse filme é um clássico? Esse livro aqui, poxa, é um clássico. Tudo que tem essa nomenclatura de clássico é como se fosse o inicial, o marco inicial de algo, tá? E vamos supor, eu tenho para mim que os filmes do Charlie Chaplin são uns clássicos, porque o filme mudo, né, o cinema mudo, nasceu aí com Charlie Chaplin, mas basicamente. Então, é um clássico. Então, algo que tem a nomenclatura de clássico é algo que aconteceu em primeira mão. E de lá para cá foram existindo as evoluções, mas o clássico permaneceu, tá certo? E basicamente isso é o que está dizendo aqui
na primeira página do nosso livro, da página 128, né? É claro que, como é um novo capítulo, eu vou dar o tempo aí para vocês lerem, tá? Esse capítulo que vai da página 128 a... Vamos lá... Nossa, esse aqui é grandinho, né? Da 128 a 133, tá? É da 128 a 133, porque vai falar dos dois períodos finais gregos. Vai falar do período clássico e o helenístico, já que a gente já mencionou o período arcaico, tá? Então, vocês vão fazer primeiramente a leitura. Eu vou colocar para vocês um videozinho bem curto, extra, sobre o Alexandre o Grande, porque quando vocês chegarem aqui no período helenístico, ele vai ser citado. E é interessante você saber quem foi esse cara, né? Por que ele tem essa nomenclatura de Alexandre o Grande, tá? Então, vocês precisam saber, acho que até já ouviram falar dele na matéria de história, mas é bom, sempre bom a gente dar uma relembrada, uma repaginada, né? Uns links aqui e acolá para restabelecer a nossa memória, certo? Bom, logo após que vocês fizerem a leitura, mas olha, gente, é para fazer a leitura caprichada, porque é o seguinte, eu não vou fazer essa leitura novamente com vocês. Eu tô dando esse tempo para que vocês possam ler e depois eu só vou passar nas páginas fazendo as explicações, né? E é aquela coisa, quem leu já leu, não, quem não leu não lê mais, né? Não deu nem para fazer o ritmo lá da musiquinha, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, mas é mais ou menos assim, tá bom? Porque é um texto relativamente grande. E aí, para eu ficar lendo aqui com vocês no vídeo, fica um vídeo chato, né? Comprido. E não temos necessidade, porque você já tem a competência leitora bem desenvolvida. E aí, vocês vão fazer essa leitura. E quando eu peço que leiam, é o seguinte. O que é uma leitura atenta? É aquela leitura que você acaba de ler e você sabe o que você acabou de ler. Agora, aquela leitura que você faz e quando você termina, você não sabe o que você leu, isso quer dizer que você não leu atentamente. Isso quer dizer que você só passou os olhos, correu os olhos pelas letras. Isso não é uma leitura eficaz. A leitura eficaz é aquela que você lê e que terminou a leitura, você ainda tem na sua mente o assunto que você leu. Sem isso, não é uma leitura eficaz, ok? E o que vocês acharem interessante, grifem e grifem, tá certo? Então, para eu saber que vocês leram atentamente, o que vocês vão ter que fazer hoje após a leitura? Depois que vocês terminarem de ler todas essas páginas, da 128 a 133, vocês vão escrever o que vocês entenderam. Sobre o que esse texto fala, tá certo? E, obviamente, eu não poderia deixar de pedir que vocês fizessem desenhos sobre o desenho do Alexandre o Grande, tá? Que vai ser um desenho curtinho, mas nem um desenho, né? Mistura os dois. Mas o cara deixa bem legal, bem bacaninha a historinha que ele deixa do Alexandre e que vocês vão fazer aí uma espécie de história em quadrinhos. Mas se vocês não quiserem usar os balões, fiquem à vontade, desde que os desenhos sejam bem expressivos e que eu saiba exatamente o que está acontecendo em cada momento do quadrinho, tá certo? Então, sem mais delongas, porque eu quero que vocês caprichem realmente nessa leitura, ok? Para me fazer um relatório bem bacana do que vocês entenderam desta unidade e um desenho também bem bacana, tá, gente? Lembrem-se que nós estávamos aí, ficamos aí basicamente 4 semanas sem aula de artes, então vamos retomar com chave de ouro, vamos fazer as coisas tudo muito bonitinho. Eu quero aproveitar a oportunidade também, pessoal, e dizer o seguinte. O povo que está com atividade atrasada sabem que o prazo limite para recebimento de atividade é até agora novembro.
Novembro já tá aí. Próxima semana já é novembro, tá bom? Então, por mais que você tirou notinha azul no primeiro e segundo bimestre, sem as suas atividades, isso quer dizer que você não tem frequência. E frequência, falta, reprova. Então, você que está com as atividades atrasadinhas, bota a cara nos livros, vamos colocar tudo direitinho em ordem, tá certo? Que o prazo master é até novembro, certo? Obviamente que esse recado é para aqueles que estão com tarefas em atraso. O prazo limite está chegando, então envie para que as suas frequências sejam computadas, certinho? Bom, no mais é isso, galera. Eu vou deixar registrado aqui no final do vídeo as nossas atividades de hoje. Quem tiver dúvida, angústia, qualquer tipo de outra situação, manda no privado. Beijos!